1 de Coríntios, capítulo 11. Versículo 23 em diante. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Mesmo sentado, vamos acompanhar a leitura. Pois eu lhes transmiti. Esse tapete aqui está me atrapalhando. Eu não preciso de tapete aqui, não. Sou pessoa de louvor, talvez. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Faça isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Assim que quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se come do pão ou bebe do cálice sem honrar o corpo do Senhor Jesus Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Vou tirar o tapete. Obrigado. Vou tirar o tapete. Eu não preciso, não. Obrigado. Eu quero frisar, principalmente os versículos 27, que diz que assim quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Várias vezes tentei interpretar essa palavra quando diz que quem beber o cálice do Senhor indignamente, e eu pensei, será que é pecado? É pecado que a gente comete, porque infelizmente tem pessoas que, mesmo não sejam perdoadas, às vezes está em pecado, mesmo assim negligencia, e não tem essa reverência, não tem esse temor. Mesmo assim, fofoqueiro ou fofoqueira toma ceia. Mesmo assim, adulterando, toma ceia. Mesmo assim, traindo, toma ceia. Mesmo assim, não é dizimista, mas toma ceia. Mesmo assim, o desobediente vai tomando a ceia. Em alguma parte, logicamente, isso é verdade. Mas essa verdade não se limita somente no pecado imoral que a gente comete. Também é pecado quando eu estou tomando a ceia e eu não consigo discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é entender o que é a igreja. Se eu estou tomando a ceia, que daqui a pouco a gente vai tomar, eu vou tomar, simplesmente pegar aquele pedacinho de pão, esse aqui, pedacinho lá do cálice aí, e eu não consigo entender o que é a igreja. Não é somente o pecado que comete, pecado de imoralidade, aí esse é o único pecado, não. Pecado também, quando você está tomando a ceia, você não sabe, não entende o que a igreja é, né? Isso também é pecado. Então, a igreja do Senhor, ela é uma instituição que deve ser entendida e compreendida. Hoje, infelizmente, a igreja do Senhor como instituição está sendo muito apedrejada. Que a igreja é ruim, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo,
E as pessoas se tornaram a aversão da igreja, não querem mais saber da igreja. Por que estão falando tanto mal da igreja? Por que a igreja é tão apedrejada? Hoje mesmo, com certeza tem muita gente que não vieram aqui no culto. Estou vendo aqui algumas cadeiras vazias, porque tem uma interpretação equivocada da igreja. Que acha que a igreja, então, é um lugar de julgamento. A igreja não é um lugar apropriado para muitas pessoas. Pessoas preferem ficar em casa. Por isso que tem muitos desigrejados por aí. Tem muitas pessoas desviadas e não querem mais saber da igreja, só que não assume que está desviada. Para ela diz o seguinte: não, eu vou ficar na minha casa, aqui vou cultuar, aqui vou adorar ao Senhor. Não tem problema de adorar ao Senhor na sua casa, mas você não pode se tornar um adorador isolado, não pode se tornar um filho de Deus isolado. A brasa fora do braseiro se apaga. Porque quem é a igreja, ela congrega, ela se reúne com outros irmãos que foram lavados ou redimidos pelo sangue de Jesus, se reúne com um momento como esse, para celebrar a ceia. A ceia é festa. Quem foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus não pode se ausentar ou se distanciar daquilo que é a igreja. Isso aí é heresia. Uma heresia é um livro que eu estou escrevendo, aproveitando a deixa aqui, justamente está falando sobre isso, para os desigrejados, perdão. Então as pessoas não querem saber da igreja, estão magoadas contra a igreja. Parece que a igreja é uma pessoa que apedrejou, a igreja é uma pessoa que falou mal dela, que tentou matar ela, matar a família, e aí quer ficar sentado ou ficar só ouvindo lá em casa. Não é bíblico. Isso aí não é bíblico. Você pode até me perguntar onde está escrito, vou te mostrar algumas coisas assim que está escrito aqui na Bíblia sobre a igreja. Aquilo que está na sua cabeça nem sempre é a igreja, né? Então a igreja é uma instituição que deve ser entendida e compreendida. Se você não entende a igreja, se você não entende o que é a igreja, não compreende o que é, e quando nós não entendemos, nem compreendemos a igreja, e teremos uma vida desconfortável. Desconfortável. Eu não entendo o que é a igreja, mas eu tenho que frequentar, parece que talvez me sinto obrigação de frequentar a igreja. Mas é uma coisa meio sem nexo na igreja, tem que frequentar, tem que cultuar. Parece que é uma coisa desconfortável, né? Porque aquilo que você não entende se torna desconfortável. Aquilo que você imagina só na sua mente se torna desconfortável. Mas quando você entra na palavra, você consegue entender o que é igreja. E quando não entendemos, nem compreendemos aquilo que é a igreja, teremos uma vida desconfortável, consequentemente estaremos falando mal dela e murmurando a respeito dela. Se tornou uma cultura, muitas vezes, como eu falei aqui no começo, que as pessoas falam mal de uma pessoa que não conhece. É comum você entrou aqui, de repente você não me conhece, sai daqui e começa a falar mal de mim. Não, como isso? É comum você não conhece a história dessa igreja, sair daqui e começar a falar, foi na igreja Batista Penedo Vicente Carvalho lá, não teve água, não teve luz, não teve, o coxinha acabou cedo lá, não, queria tomar sorvete, de repente estive lá, eu não encontrei uma menina linda, não encontrei um rapaz lindo lá naquela igreja, e queria encontrar alguém, e de repente eu encontrei. Você não conhece a igreja? Não conhece. É muito comum a gente meter pau numa pessoa que a gente não conhece. É muito comum a gente meter pau numa instituição que a gente não conhece. Isso tornou uma cultura. Não conhece, mas e daí? Mete pau, mete pau, mete pau. É muito comum isso. Não conhece o casal, mete pau. Não conhece aquela pessoa, mete pedrada. Cultura de hoje é isso, infelizmente. Então, se você não conhece a igreja, em primeiro lugar, você vai se tornar desconfortável no meio da igreja. Em segundo lugar, você vai começar a falar mal dela. Não conheço. Porque para você é algo estranho. Não sabe o que é. Mas antes, cada um de nós deve abrir mão da sua opinião pessoal sobre a igreja e aprender o que a palavra de Deus disse sobre a igreja. O Brasil é um país católico, assim que é conhecido.
Nunca país católico, pelo menos até agora. Se lá vai chegar o momento, vai se tornar Venezuela, não sei que país vai ser. Um país católico. Sendo um país católico, cada um de nós tem uma história da igreja. Como que a igreja é? A igreja é aquilo que eu frequentei, onde fui batizado quando eu era criança. Os meus pais me levaram, fiz comunhão, não sei o que, fiz catecismo. Aí frequentei a igreja, isso, onde que tem um padre, onde que tem as freiras, onde que tem aquela missa, onde que tem aquelas velas, aquela estátua, aquelas imagens. Essa é a igreja que eu tenho. A maioria tem essa mentalidade da igreja. O que é igreja? A igreja é isso, onde que tem padre, onde que tem freiras. Essa é a igreja. O que nos foi ensinado pelos nossos pais também nem sempre é verdade, mas é a igreja que a gente tem na cabeça. A igreja é isso, essa igreja é aquilo. Cada um de nós tem uma mentalidade sobre a igreja. Mas se você quer aprender algo novo, ou alguma coisa nova na sua vida, primeiro, abre a mão do que você já sabe. Muda a sua mentalidade. Seja disposto a aprender algo novo na sua vida. Enquanto você estiver com a sua cabeça já enrugada, com a mentalidade velha, o novo e o velho não casam. Aquela mentalidade arcaica em relação à igreja, aquilo que está grudado na sua cabeça como igreja, quando você vai ler na Bíblia, você vai ter medo, vai ter preconceito, vai dizer que, poxa vida, a igreja não é isso. Não, essa aqui a Bíblia está errada. O Brasil está querendo atualizar a Bíblia, querendo escrever outra Bíblia. Algumas personagens famosas aqui no Brasil estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Nunca vi um palavrão como esse. Tem tanta asneira ouvindo aqui no Brasil, meu Deus do céu. Eu nunca imaginei na minha vida ia ouvir coisa que está ouvindo nesses dias. Sou tristeza atrás de gente falando besteira sobre a palavra de Deus, sobre a igreja, sobre pastores, sobre música. Existem outras pessoas por aí, parece que tem arquibancada de alguns teólogos aqui. Ah, aquela música está errada, aquela música que a igreja está cantando está errada, tá? É uma heresia. As pessoas só mete pau. Parece que tem uma banda de gente que não faz mais nada e fica sentado muitas vezes como é que é? Potiscai, aquele negócio aí. O Renan que faz? Hã? Podcast, isso. O Renan tem podcast, Renan. Então fica sentado lá metendo pau. É a igreja, isso. Uma música está errada, aquele pastor está errada. Gente, vai pregar a palavra de Deus por aí. Prega a palavra de Deus. Tem tanto campo para se pregar. Pastores ficam sentados lá falando mão de outro pastor, falando mão de uma música que foi cantada, falando mão de uma outra igreja, falando mão porque o povo que está dando dízimo, que não podia ter dado dízimo, fica sentado lá, passa dia. Irmãos, a igreja está se perdendo, o evangelho está se perdendo, queridos. Ao invés da gente pregar para ir, tem tantos incrédulos aqui para a gente alcançar, para levar para Jesus, fica falando mal, besteiras. Gente que não é teólogo, fica falando mal de princípio bíblico que não conhece. Gente que nunca estudou a Bíblia, dizendo que a Bíblia está muito antiga, tem que ser atualizada. Tu fumou alguma coisa? Atualizar a Bíblia? Fumou? Revoltante. Lamentável o que está acontecendo no Brasil hoje, infelizmente. Então, antes de você ter uma ideia ou querendo aprender sobre o que é a igreja, precisa falar aqui, dá licença aqui, conhecimento que eu herdei da minha avó, do meu pai sobre a igreja, dá licença. Eu quero aprender o que a Bíblia está querendo me ensinar. O que a Bíblia diz sobre a igreja? Algumas pessoas pensam que a igreja é um salão de reuniões simplesmente das pessoas. A igreja é isso aqui, é o salão de reunião aqui, as pessoas querem se reunir lá, e de repente aqui ouve a palavra, um homem pregando, chato, cantando uma música e tal, depois termina, come algumas coxinhas e vai embora. Essa é a igreja. Essa é a mentalidade que a gente tem, talvez, ou alguns têm, outros pensam que a igreja é o pastor. Eu vou na igreja do pastor angolano.
vou na igreja do pastor Nzuzi. Sabe nada. Eu não sou uma igreja, não. Perdão. Outro dizem, a igreja é um lugar de pessoas chatas. Por isso que eu não vou nela. Pessoas maldosas, pessoas preconceituosas, pessoas que julgam as outras. E a igreja é um lugar de pessoas. Aliás, a igreja é um lugar cheio de hipocrisia, hipócritas, gente falsa que só fazem mal para outras pessoas. Por isso que eu não entro nessa igreja. Outra pensa, contrário. A igreja é lugar de pessoas sem defeitos, pessoa direitinho. Alguns pensam dessa forma. A gente poderia descrever aqui vários pensamentos que estão por aí na sociedade. Mas a palavra a igreja vem do grego, que significa chamados de fora, ou chamado para fora. Reunião dos que foram chamados. Assembleia. A igreja significa também as pessoas que compõem essa igreja. São pessoas que foram chamadas por Deus para viverem um padrão de vida fora dos padrões da cultura do mundo. Essa é a igreja. Chamado como pastor. João capítulo 17 diz isso. João capítulo 17, versículo 14 e 16. Diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. E eles não são do mundo, como também eu não sou. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Repita comigo. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. Amém? A igreja está no mundo, está aqui no mundo. A sociedade é essa que a gente vive, mas não pertence ao mundo, porque nós temos um chamado. Qual é o chamado? De viver uma vida, uma cultura completamente de uma vida, de vida completamente diferente da cultura do mundo. A gente não pode amar o mundo está por aqui, o mundo está por aí. A gente não pode amar o mundo, a Bíblia diz sobre isso, que quem ama o mundo não é de Deus. Então nós temos outro estilo de vida. O nosso chamado é viver a santidade, o nosso chamado é viver a bondade, a fidelidade. O nosso chamado é viver a busca intensa da presença de Deus. O nosso chamado é viver a retidão. O nosso chamado é viver o quê? Evangelizar, discipular, cuidar das pessoas. O nosso chamado é viver o quê? Viver uma vida completamente que não seja com a cultura do mundo. Essa moda que está no mundo não pode entrar na igreja. Nós somos chamados para viver uma vida completamente diferente. A cultura do mundo tem que viver para lá, cultura do mundo. Hoje, lamentavelmente, a igreja, muitos salões, falando de salões, igreja, muitos salões se tornando como casa de show. Tem todo tipo de cores, jogo de luzes e funk, fica dançando funk lá. Tem outra dança que o pessoal dança, que a Neia dança. Esqueci. Aquele funk dança no sábado, para ir, vai no sábado, fica dançando. Então, hoje, a igreja hoje se tornou isso, casa de show. Casa do show. A igreja não pode, não pode falar mal de ninguém aqui, porque a igreja não me ama, a igreja não quer que eu fique do jeito que está, porque eu quero ficar à vontade na igreja, ninguém me aceita do jeito que estou. Não, você pode chegar aqui na igreja. A igreja aceita a todos, mas não aceita tudo. A igreja aceita a todos, mas não aceita a tudo, perdão. Então a igreja, ela tem um chamado diferente. Existe igreja universal. Quando falo da igreja universal, não é a igreja universal como denominação. Existe uma igreja universal que é composta de todas as pessoas do universo inteiro
essas pessoas que são de raça diferente, língua diferente, povos que confessam a Jesus. Essa igreja é chamada universal, igreja de todas as pessoas no mundo inteiro que foram lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus. Essa é a igreja que será arrebatada. Essa é a igreja que é a noiva do Senhor Jesus, que Jesus virá para buscar. Essa é a igreja de todos os povos. Ao mesmo tempo também existe igreja local, que a gente chama por aí uma igreja como denominação, como nós temos aqui uma denominação Batista Peniel. Também tem a denominação Assembleia Presbiteriana, Batistas, por aí. E existem vários outros nomes hoje em dia, está na moda, de nomes mais estranhos da igreja, mas estão por aí. Existe igreja local com grupos pequenos das pessoas que confessam a mesma fé. Como nós estamos aqui, confessamos a mesma fé. E estamos juntos aqui, acreditamos em Jesus Cristo como nosso Salvador, Senhor das nossas vidas. Acreditamos no Espírito Santo que habita em nós, que está conosco todo dia. Acreditamos que, aleluias, que o Pai da glória, que nos foi revelado pelo Espírito Santo, aleluia, está entronizado na sua glória, em nome de Jesus Cristo. Vejamos como que acontecia na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém, aqui em Atos capítulo 2, versículo 46 a 47. O que acontecia lá em Atos capítulo 2, versículo 46 a 47? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de cada um, de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, o que diz? Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Obrigado. A igreja se reunia praticamente todo dia, louvando a Deus, como diz aqui, louvando a Deus, cantando, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então a igreja crescia dessa forma, como também a igreja local, ela cresce dessa maneira. O Senhor vai acrescentando. A nossa igreja aqui, pessoas que estão vindo de fora ou de outro ministério, né? Logicamente a gente não quer de jeito nenhum uma pessoa que se rebela lá, uma pessoa que se rebela a uma denominação, vai fugir para a Peniel, né? Não faça isso. Uma pessoa que está lá, não sei o que, faz, apronta, aonde que veio, vai falar que eu vou ficar lá na Peniel, até porque lá é um lugar que ninguém me conhece. Não faça isso. Resolve em primeiro lugar com o seu pastor, com o seu ex-pastor, antes de vir para cá. Todos sejam bem-vindos, mas a gente não tem o maior prazer de fechamento de outras igrejas por aí, para que todo mundo que fecha seu templo, para todo mundo vir para cá. Nós não oramos, não é nossa visão essa. E pelo contrário, a nossa visão é pescar no mar. Pescar no mar. Falar para o pecador, se converta, aceita Jesus como seu único Salvador, Senhor da sua vida, e você aceitou a Jesus, foi aceito por Jesus, você vai entrar na classe do batismo, vai ser batizado, a gente vai cuidar de você. Essa é a nossa vida da igreja. A gente recebe o acréscimo das pessoas diariamente. Se você veio aqui como visitante, que a gente não recebeu você. Tem visitante aqui? Levanta a mão, por favor, visitante. Tem dois visitantes lá atrás. Tem interesse também. Por favor, deixa a mão levantada, por gentileza. Visitante. Tem aqui. Fica com a mão levantada. Meu irmão em Cristo Jesus, quando eu, como visitante, vou chegar na sua casa, como que você vai me receber? Não, está errado. Como? Seja bem-vindo. É só isso? Simone? Por isso que eu não vou na sua casa, não. Membro da igreja, levante e vai cumprimentar essas pessoas aqui, que levantaram as mãos.
membro da igreja. Não seja mão de vaca, não. Eu ofereço uma coxinha para esse visitante, no final do culto. Tá? Fala para ele aqui, ó, no final do culto, eu vou pagar uma coxinha para você. Nem Esther, vai pagar? É bom receber visitas, mas a minha oração tem sido essas visitas não sejam como visitantes, seja como membros. Essa é a nossa oração. Eu não estou orando para que Deus manda visita na nossa igreja. Aliás, nossa igreja. Eu tenho orado, Senhor, manda ovelhas. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Isso que a Bíblia me ensina. Porque visitante é aquele que visita depois vai embora, não volta mais. Eu quero orar para o Senhor Deus, manda trabalhadores aqui. E quem você que está visitando pela primeira vez, quem sabe você vai se tornar trabalhador de Deus aqui na casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa é a nossa vida da igreja. A igreja precisa receber as pessoas e muito bem, cuidar delas, ser prestativas, né, para essas pessoas que estão visitando a nossa igreja. E então essa é a igreja praticamente. Agora, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de quem? O corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. Andréia, tu tem aqueles, como é que chama aquele negócio para pendurar aqui? Deixa eu ver aqui. Eliel, vem aqui, por favor. Pode demorar essa hora, vem aqui. Ô, Fran, pode demorar essa hora, pô. Vem aqui, quero você. Eu fiquei encabulado, depois o culto vai querer me pegar depois. Você só está me envergonhando. Agora eu já falei, já era mesmo. Já foi, né? Fazer o quê? Eu preciso, André, preciso daquele, como chama aqui? Clipse. Preciso de clipse. Tem? Eu estava te procurando, quando cheguei aqui tu não estava, foi arrebatado? Foi como tomar café? Não estava aqui não. Na secretaria, te procurei tanto aí. Tem aí, ó? Tem? Por favor, vem, corre aqui. Jefferson, vem voando, rapidinho. Não para mostrar, para trazer. Está bem? Obrigado. Vem aqui, fica aí, fica aqui. Fica aqui, vem aqui. Estou aprontando. Segura isso aqui. Segura isso aqui, colocar na cabeça. Coloca na orelha. Não aqui, na cabeça. Coloca na cabeça dele. Vai. É isso? Agora vamos pendurar isso aqui no corpo dele. Usa as clipes aí. Pendura na roupa dele. Pendura na mão, pendura no dedo, pendura no ombro. Vai fazendo. Não é só no corpo, no osso mesmo. Né? Calça aqui embaixo. Abra sua Bíblia, por favor, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Corpo de Cristo como igreja. Colossenses capítulo 1, tira na cabeça. Pega uma cola, um super bonde aqui, coloca na cabeça dele. Esse cabelo todo ali. Isso. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18. A igreja como corpo de Cristo.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Quem é a cabeça de Cristo? Quem é a cabeça de Cristo? Como cabeça? Quem é a cabeça aqui? Você tem certeza disso? Quem é a cabeça dessa igreja? Quem é a cabeça da igreja Batista Penedo Vicente Carvalho? Jesus. Agora, essa igreja aqui também, apenas como uma figura ilustrativa, também tem membros, como o corpo de Cristo, tem membros. Abra sua Bíblia, por favor, acompanha. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 até 27. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 até 27. Ele fica aí para dar assistência para o corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 até 27. Primeiro Coríntios capítulo 12, versículo 12 até 27. Porque assim como o corpo é um só, aliás, é um, e tem muitos membros. O corpo é um só, mas e o membro é um só? O corpo é um só, mas tem muitos membros. E todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer angolanos, quer baianos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber num só Espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Versículo 15. Se o pé disser, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas só um corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Está aqui o corpo de Cristo, apenas como ilustração. A igreja é essa aqui. E essa como igreja, ela tem cabeça. E a cabeça é Jesus. E essa igreja é composto de membros. Mas como ilustração apenas, os membros que fazem parte desse corpo são vários. Tem o braço, né? Tem os dedos, tem o ombro, né? Tem pernas, tem tronco, tem pescoço. Então fazem parte do corpo de Cristo, esses membros. Porém, que a gente pudesse trazer isso no sentido físico, como o corpo de Cristo, essa igreja é composta de pessoas que foram lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos aqui, por exemplo, aqui, tá? Irmã Marcos, que está aqui, no corpo de Cristo. Temos aqui a Ana, no corpo de Cristo. Temos aqui Cláudio, no corpo de Cristo. Temos aqui o Fábio, no corpo de Cristo. Tem Maria. Por que colocou Maria atrás? Maria aqui atrás. Então, as pessoas compõem esse corpo. Os membros compõem esse corpo. O corpo de Cristo não é composto de objetos, mas sim de seres humanos.
aqueles que um dia entregaram as suas vidas para Jesus Cristo, então faz parte desse corpo, que é o corpo de Cristo. E esse corpo vive em submissão a Jesus. Amém? Amém? Tendo cabeça, então todos esses membros aqui se submetem a Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, rapidinho. Quais são algumas características? Está caindo os membros aqui. Está caindo aqui, seria um desviado. Algumas características do corpo de Cristo. Ana, tudo bem? Fábio que caiu. O seu marido? Ele está assistindo lá. Ele está assistindo lá em casa. Ele que caiu. Tá bom. Brincadeira. Mas algumas características do corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo tem algumas características funcionais. Primeiro, unidade de todos os membros. Todos os membros são unidos. Estão unidos em Cristo. E os membros também estão unidos uns aos outros. Ou em outras palavras, há uma aliança dos membros com Cristo. Há uma aliança de Cristo Jesus com cada membro aqui desse corpo. E você faz parte desse corpo aqui. Então você tem uma aliança entre Jesus e você que é membro desse corpo. Você é mais ou menos como uma aliança de casamento que Jesus estabeleceu pelo seu sangue. E você precisa entender isso. Quando não entende o que é igreja, você está pecando contra a igreja e contra o sangue de Jesus Cristo. Segunda característica, que cada membro não tem mais uma vida individual. Veja aqui, por favor. Cada membro desse aqui não tem uma vida individual. Não tem mais. Por quê? Já foi crucificado com o meu ego. Não tem mais uma opinião pessoal. Não, a minha vontade. Imagina aqui o braço dizendo que não, a minha vontade é ficar em casa. Não. E a mão dizendo aqui, dizendo não, a minha vontade que é estar no shopping. E o pé dizendo aqui, a minha vontade é assistir jogo de futebol. Eu não quero estar aqui ligado no corpo. Então, todos os membros têm compromisso de permanecer no corpo. Isso é para você permanecer. Você que está no corpo, você tem esse compromisso de permanecer no corpo de Cristo. Porque aqui que você é funcional. Aqui que você é útil nesse corpo. Cada membro, ou todo membro, tem uma vida individual, melhor dizer. Cada membro não tem uma vida individual, separada. Todos os membros obedecem ao comando da cabeça. Essa é a cabeça. Essa é a cabeça. Essa é a cabeça. Se eu falar para você, levanta. Levanta, por favor, fique em pé. Levanta, por favor. Obrigado. Prazer. Agora pode se sentar. Preste atenção. O que eu te falei, você ouviu. Ao ouvir, entrou na sua mente. A sua mente comandou. Deu comando às pernas para levantar. Você está conseguindo entender? Amém? A sua cabeça deu comando às pernas. Tenta imaginar você sem cabeça. É uma mula sem cabeça. É louco, doido para ir. Sem cabeça você não tem vida. Então, tudo no corpo é comandado pela cabeça. É cabeça que diz para você, hoje é ceia. É cabeça que diz para você, vai orar. É cabeça que diz para você, é para perdoar. É cabeça que diz para você, se santifica. É cabeça que sempre está dizendo para você, lê a minha palavra, medita nela todo dia. É cabeça, você tem que andar de acordo com o comando da cabeça. É cabeça que vai falar para você, se santifica.
É cabeça que diz para você, hoje é culto, vai te encontrar com outras pessoas que são irmãos. É cabeça, então você precisa ser fiel aos comandos da sua cabeça. E cabeça que é Cristo Jesus. Tenta imaginar aqui a cabeça dizendo para você, vai orar. E aí você fala, não, vou ficar em casa. Aí o braço fica em casa. Só vê a cabeça aqui. Esse é corpo? Não. Não é corpo. Porque você tem que ser obediente e fiel aos comandos da sua cabeça, que é Cristo Jesus. Se você não obedecer ao comando que é da sua cabeça, você não é mais de corpo, está perdido, está morto. Outra característica da igreja aqui, o membro do corpo que se desliga do corpo, apodrece. Fica sem vida. Tenta imaginar aqui essa perna. Estou cansado de ficar aqui nesse corpo. Amanhã eu vou procurar as leis, emprestar serrote. Vou cortar aqui. Chega, não quero mais ficar aqui nessa igreja. Vou cortar minha perna. Porque não quero mais continuar aqui nesse corpo. Estou cansado desse corpo. Não é isso que a gente fala? Quando você tira como membro, sai desse corpo. Esse aqui é o membro. Membro cortado do corpo. O que acontece? Tenta falar para mim. Tenta imaginar o que acontece. Hã? Fala alto, por favor. Apodrece. Apodrece, morre. Quando um membro da igreja sai da igreja, o que acontece? Morre. Vai morrer. Essa é a vida. Quando o membro da igreja diz que não aguento ficar na igreja, eu vou me afastar, vou ficar um pouquinho, vou descansar um pouco da igreja. Então ele se cortou. Lógico que ele vai morrer. Sabe por que ele vai morrer? Porque enquanto ele está aqui no corpo, como igreja, ele recebe o fluxo de sangue. O sangue que é bombado aqui no coração chega até a perna. Agora, quando se afasta, ele vai pegar sangue de onde? De onde ele vai pegar sangue? Como que ele vai viver sem sangue? Porque enquanto estiver aqui, tem sangue bombando. Pode até se machucar. Pode pisar uma pedra aqui, se machucou, está mancando, mas o sangue está bombando. O sangue está bombando. Um dia desse, quem sabe, ele pisa num prego e começa a acusar os olhos. Os olhos. Você não me avisou que tinha prego aqui na frente? Aqui não, esqueci aquela briga de membros. O membro brigado com os olhos. Você não me avisou que tinha prego, eu pisei no prego, agora estou machucado. Mas mesmo assim, continua aqui no corpo. Brigou com os olhos, ou brigou com os ouvidos, que são outro membro, mas continua no corpo. Não vou me distanciar do corpo, porque aqui que eu tenho vida, aqui. A minha vida pertence aqui no corpo, porque o sangue vai passar por mim. Não só o sangue, mas o oxigênio vai passar aqui por mim. O respirar, o oxigênio vai estar aqui, no corpo aqui. Agora, me distanciar da igreja, como que fica? Morre, inteiramente. Morre. Eu não preciso explicar, né? Uma pessoa que se afasta da igreja, como que fica? Não segue outro curso. Esse é o caminho. Esse é o caminho que as pessoas estão trilhando. Se afasta porque está desanimado. Aí vai lá no Facebook, vai lá nas redes sociais e começa a falar mal do corpo, da onde ele estava enxertado. Essa é a prática, infelizmente. Mas está morrendo lá, não reconhece. Porque a soberba é tanta, o orgulho é tanto. Não reconhece que ele precisa do corpo, aqui ele precisa do sangue do corpo, ele precisa do oxigênio do corpo. O orgulho é tanto, fica dizendo que não precisa da igreja. A igreja é chata. A igreja é do homem. A igreja é do pastor. A igreja pede dízimo. A igreja tem gente chata, hipócritas.
Irmão, igreja pode ter falhas, como membros aqui, são falhos. Mas é lugar de vida, lugar de cura é o corpo de Cristo. É aqui que me sinto bem, aqui no corpo de Cristo. Amanhã um corpo, dentro desse corpo, um membro com o outro aí pode entrar em conflito. Como falei aqui, dos olhos para a perna que pisa num prego. Amanhã está tirando aquele unha assim, não sei como que chama as mulheres que tiram as unhas aqui. Daqui a pouco se machuca. Apertou errado, se machucou. Aí ele falou, fica com raiva de quê? Da outra mão. Fica com raiva de quê? Do outro braço. Não é por causa disso que ele vai falar, que ele dizer, não. Chega porque os meus dedos estão me machucando muito. Eu vou procurar um cirurgião para cortar meus dedos. Não quero mais ficar no corpo. Você está conseguindo entender? Amém? Um membro do corpo de Cristo que se desliga do corpo, apodrece. Fica sem vida. Porque quem está ligado no corpo de Cristo, recebe o sangue que flui no corpo, recebe o oxigênio do corpo. Cada membro fortalece o outro. Aqui, cada membro fortalece o outro. O braço fortalece o ombro fortalece o braço. Olha essa vivência. Você é muito importante para mim, como também eu também sou importante para você. Quando a gente está juntos, você fortalece um, outro fortalece também a você. Fala para você, irmão, em nome de Jesus. Você é muito importante para a minha vida. Eu preciso de você. Eu necessito de você. E você também de mim. Amém? Porque somos um corpo só. Não existe membro da igreja fora do corpo. Não existe. Cada membro, nenhum membro fica sem função aqui. Repito, nenhum membro fica sem função. Repita comigo. Você acredita que nesse corpo todos os membros têm função? Tem? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo no texto que a gente leu. Até aqueles membros que são inúteis aos olhos humanos. Aí pensei comigo, toda vez que eu leio esse texto, me veio à cabeça a imagem daquele dedo, o último dedo, eu acho que é o último dedo é o primeiro. Aquele dedo pequenininho. Como que chama? Vigia? Pintinho? É isso mesmo. Imagina esse dedo que fica aqui. Aquele dedo é útil, sim ou não? Mas o que você dá para aquele dedo? É pequenininho, mas está aqui. Agora fala para o Jefferson cortar esse dedo. Não pode cortar porque é importante aquele dedo, aquele pequenininho. Talvez aquele dedo não vai pegar a carne para colocar na boca. Talvez aquele dedo não vai pegar a vassoura para varrer. Talvez aquele dedo não vai pegar a roupa para lavar na máquina. Talvez aquele dedo não vai fazer a massa do cimento, o concreto não vai fazer. Mas é importante no corpo. Até aquelas pessoas que a gente acha, esse aqui não serve para muito. Todo mundo é importante no corpo de Cristo. Você é importante nesse corpo de Cristo. Até aquelas pessoas que não sabem ler, que a gente fala, puxa vida, esse aqui não presta muito, não sabe muito ler, não sabe escrever, não faz. É importante. Lembrando que todo membro aqui tem função. Como membro de Cristo, imagina aqui, desculpa, irmã, imagina esse braço. Faz o que na igreja? Não faço nada. Se esse membro aqui ficar 1 ano sem fazer nada, o que vai acontecer?
Está aqui no corpo, mas não faz nada. Vai ficar doente. Vai ficar doente. Porque não está exercendo a sua função do braço. Você foi chamado, redimido pelo sangue de Jesus. Faz parte do corpo de Cristo. Faz o quê? Ah, não tem tempo. Ah, não sei o quê. Está no corpo, mas não faz nada. Está adoecendo. Está se tornando inútil no corpo. Volta a ser membro ativo. Volta a ser membro ativo. Restaura a sua comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Cada membro tem a sua função. Se um membro ficar doente, o corpo inteiro também adoece. Se eu beliscar aqui o irmão Jefferson aqui, sentiu? Dói? Dói? Lógico que dói. Dói? Lógico que dói. Um membro que apenas que belisquei, o corpo inteiro sente. Se um membro estiver passando mal, estiver ruim, o corpo inteiro sente. Nós temos aqui alguns irmãos nossos. Quinta-feira fiz um clamor aqui, levantei um clamor por alguns irmãos, muitas irmãs nossos que estão enfermas, sente saudade também. A irmã Bernard, não sei como que é, alguém tem notícia dela. A nossa irmã, a filha do Marcos Elane, Melanie, que mais que me lembrei? A irmã Ângela, tem a irmã Gilda, tem a irmã esqueci o nome, Mateus, Valéria, irmã Valéria. Irmão, é para a gente sentir junto. Quando um membro da igreja está com problema, para a gente sentir junto. Não é para se alegrar. Não é para se alegrar. Ah, Carol está enferma, graças a Deus. Tomara que Deus leva ela. Isso é feitiçaria gospel. E para sentir junto com ela. Quem está com dor, sente junto com ela. Vamos orar por ela. Vamos visitar ela. Porque é nosso irmão, é nosso irmão, é nossa irmã, faz parte do corpo de Cristo. O que ela está sentindo aqui, ele está sentindo aqui, o corpo está sentindo. Falta. Não fique julgando, dizendo que deve ser pecado. Não adianta ficar julgando apenas porque a gente é craque em julgamentos. Falando que eu acho que está faltando oração para aquele irmão. Não, então vamos orar juntos. Vamos ajudar ela. Vamos compartilhar ela. A vida dele ou dela. Se o membro ficar doente ou ficar em pecado, todo o corpo sente. Apesar dos defeitos dos membros da igreja, cada membro consegue amar um ao outro. Apesar dos defeitos dentro do corpo de Cristo. É perfeito o corpo aqui? Perfeito? Sim ou não? O corpo é perfeito? O corpo é perfeito ou não? Mas cada um permanece no corpo. Porque é aqui que me sinto. É aqui que me sinto. Tem defeito? Tem. Não é santo? Ainda não. Vai chegar na perfeição. Mas eu prefiro estar no corpo, porque a vida de Deus está no corpo. A vida dos membros está no corpo. Não há vida fora do membro. Não inventa. Heresia, é endemoniado. Fica falando, não, porque não preciso da igreja. Fica, é um desviado, fica lá. Fica longe da igreja, fica. Porque uma pessoa, ou das duas umas, ou você teve experiência de conversão genuína com Deus, ou você nunca teve. Porque depois de você experimentar a graça de Deus, ser membro, você começa a cuspir no prato que você comer, dizendo que não preciso de igreja. No mínimo, ou você fumou, ou você está endemoniado, ou você se tornou herege.
Não lê mais a Bíblia. Volta a ler a Bíblia. E vai descobrir na Bíblia que a necessidade de a gente estar como o corpo de Cristo. Tem defeito? Tem. Tem erros? Tem. Mas é aqui que me sinto bem. É aqui, no corpo de Cristo. Para concluir, a minha fala que a igreja vive ou precisa viver o propósito de Deus. A igreja precisa viver o propósito de Deus. Meu querido irmão Jefferson, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Eu sei que você já está cansado, tá bom? Mas depois a gente compra um açaí para você lá na frente, tá bom? E ele vai comprar açaí para você, tá? Obrigado. A igreja precisa viver o propósito de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu vou fazer uma leitura, depois encerrando. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos os membros, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como quê? Não sejamos como crianças, agitados de um lado para outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina e pelas armadilhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, naquele que é Cristo. Essa é a vontade, esse é o propósito de Deus para a igreja, que toda a igreja cresça em Cristo Jesus. Nenhum membro pode ficar para trás, como criança, levado, porque infelizmente essa inconstância acontece muito. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus e sai daqui a pouco, você vai escutar uma palavra diferente daquilo que você está ouvindo. Ah, não sei se tem certeza, eu acho que eu vou sair da igreja, eu acho que não sei o quê. Ah, escuta lá que aqui o dízimo é 7%. Só falta de mil na cabeça. 7%, aqui você não precisa se arrepender. Venha do jeito que você está. Tem adultério, fique aqui à vontade. Hoje tem igreja de todo tipo. Aqui ninguém vai falar mal de você. Aqui. Aí você fica meio balançando. Porque não lê a Bíblia, não estuda. Você como uma criança é levada com uma doutrina, com várias doutrinas por aí. Hoje está aqui na Batista, amanhã vai estar na Assembleia, amanhã vai estar na Católica, amanhã vai estar daqui a pouco vai parar numa seita. Por quê? Porque falta fundamento. Você não tem fundamento. Você não cresce, não cresceu. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada membro cooperando, cada membro participando, cada membro se manifestando como presente, e efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Quem não entende, não compreende a igreja do Senhor, não vai entender a importância da ceia.
E quem não entende a pureza da ceia está pecando contra o corpo e está pecando pelo sangue de Jesus, cometendo pecado. Repito, quem não entende, aqui só fiz uma apanhada básica sobre a igreja, mas eu poderia me prolongar aqui, tem outras coisas que eu deveria ter falado, por causa do nosso tempo não dá para falar, mas no mínimo aqui, essa explanação que eu fiz aqui, se você não entende o que a igreja é, você está pecando contra o corpo. Você se sente insatisfeito dentro desse corpo. E participar da ceia do Senhor se torna um ato religioso. Se você não entende o corpo de Cristo, não vai entender a ceia. Você tomar a ceia indignamente, por não entender o que é a igreja, isso é indignamente. Você está pecando contra o sangue de Jesus e contra o corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui os diáconos que estão escalados, por favor, para a gente participar desse momento da ceia. Por favor, pode se apressar um pouco, por gentileza? Diáconos. O Rafael está aí, na Tabata. Rafael da Tabata aí. Por favor, vem aqui, Rafael. Rapidinho.